Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos terminando o nosso estudo sobre o livro do Deuteronômio. Hoje vamos estudar o capítulo 31. O livro vai até o capítulo 34, encerrando assim todo o Pentateuco, que contém os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas antes de iniciarmos este estudo, invoquemos a Trindade Santa, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos dar uma olhada no capítulo 31 do Deuteronômio, que encerra este quarto bloco do livro, dividido em 4 partes. Nós já vimos os 3 discursos de Moisés, sendo o segundo o Código Deuteronomista, aquela quantidade de leis para que o povo pudesse se aproximar de Deus e viver melhor o seu dia a dia. Agora, o livro começa a preparar para a morte de Moisés e a entrada de Josué, encerrando esse ciclo do deserto e iniciando o ciclo de entrada na terra prometida. E começa assim, a missão de Josué. Moisés falou estas palavras a todo Israel e acrescentou: tenho hoje 125 anos, não posso mais ser chefe. E Yahvé me disse: não atravessarás este Jordão. Para lá do Jordão já está a terra prometida. Quem vai atravessar a tua frente é o próprio Yahvé teu Deus. Ele mesmo exterminará estas nações da tua frente e a conquistará. E Josué atravessará a tua frente, conforme Yahvé te falou. E aí já prepara a entrada de Josué como o futuro líder. Yahvé os tratará do mesmo modo com que tratou Seom e Og, os reis amorreus, e a terra deles, que ele reduziu a ruínas. Yahvé as entregará a vós e as tratareis conforme os mandamentos que vos ordenei. Aí existe toda a questão da pilhagem, o que fazer com os despojos de guerra, com os inimigos e assim por diante. Sede fortes e corajosos, não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé teu Deus é quem vai contigo. Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Aqui 2 coisas importantes. Primeiro, não ter medo. Vocês lembram que lá no livro de Números, eles falaram que os povos que habitavam a terra prometida eram enormes, e nós parecíamos gafanhotos perto deles? Ou seja, quando Josué enviou mensageiros para conhecer a terra, o que aconteceu? Eles supervalorizaram os inimigos. Não tenham medo, a guerra não é de vocês. A guerra é de Yahvé. E aí termina assim o versículo 7. Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Por isso que a gente fala que Deus é fiel. Quem é infiel? O povo. Moisés chamou então Josué e em presença de todo Israel disse-lhe: sê forte e corajoso, pois tu entrarás com todo este povo na terra de que Yahvé jurará dar aos seus pais, e tu as farás herdá-la. O próprio Yahvé irá à tua frente, ele estará contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. E aqui a confirmação de que Yahvé está junto e não podemos ter medo, porque quem está com Deus não precisa ter medo. E já no versículo 9 muda para a leitura ritual da lei. Aqui interessante, porque a lei aqui não fala se é todo o Pentateuco ou se é um pedaço da lei. Mas para nós vai ficar claro. Moisés escreveu então esta lei e a deu aos sacerdotes, os filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança de Yahvé, como também todos os anciãos de Israel. O que tem dentro da arca? Os 10 mandamentos. Agora, junto é colocado uma atualização da lei, segundo o texto, para que o povo possa entender melhor. Os 10 mandamentos, eles são genéricos, não matarás. Mas quando é que pode matar? E se matou sem intenção? Então vocês lembram das cidades refúgios? Então a lei ela vai sendo mais detalhada para abarcar os diversos tipos de morte, por exemplo, que pode acontecer na sociedade. E aí toda essa parte vai estar centrada nessa leitura que deve ser feita dentro de um ritual. Então é uma leitura ritual da lei, uma proclamação. Já no versículo 14, instruções de Yahvé.
Yahvé disse então a Moisés: Eis que os dias da tua morte se aproximam. Chama Josué e apresentai-vos na tenda de reunião, para que eu lhes dê minhas ordens. E aí vai Moisés e Josué para a tenda da reunião e acontece o quê? A coluna de nuvem para sobre a tenda. A gente chama isso de teofania. É muito importante porque sempre que Deus aparece, acontece um fato ligado à natureza que ninguém pode controlar. Raio, trovão, a nuvem que se desloca e para. Ou seja, quem controla isso? Somente Deus. E lá vai ser falado aquilo que já o texto prevê, que Moisés vai deixando o seu papel de condutor do deserto, porque o povo já está à porta da terra prometida, e Josué vai entrar com esse povo na terra para dela tomar posse, junto com os povos que moram lá, fazendo aquilo que for necessário para que o povo de Deus também tenha o seu lugar ao sol. E isso vai do versículo 14 até o versículo 19. E aí já começa a falar do cântico. O cântico testemunha. E agora escrevei este cântico para vós. Ensinai aos israelitas, colocai em sua boca para que eles sejam um testemunho a meu favor contra os israelitas. Quando eu o tiver introduzido no solo onde maná, leite e mel, que, sob juramento, prometi dar aos vossos pais, ele comerá e ficará saciado. Engordará e se voltará para outros deuses e os servirá, desprezando-me e rompendo a minha aliança. Ou seja, agora vem aquele perigo. Enquanto a gente está conquistando uma coisa, depois que a gente conquista, aí parece que o líder não tem mais valor. E quem é o grande líder? Moisés? Moisés é o líder, mas o grande líder, aquele que tomou toda a ação, é Deus. Fez tudo, as guerras e tudo mais. E aí você vai ter no versículo 21, portanto, quando muitos males e adversidades o tiverem atingido, este canto temporá contra ele como testemunha, porque não será esquecido nos lábios de sua descendência. Isso daí vai até o versículo 23. Mas no 22 diz assim: E naquele mesmo dia Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos israelitas. No 23, ordenou então a Josué, filho de Nun: Sê forte e corajoso, pois tu introduzirás os israelitas na terra que eu lhes havia prometido. Quanto a mim, eu estarei contigo. E aí a lei é colocada ao lado da arca, nos versículos 24 até 27, falando que Moisés acabou de escrever esta lei e a colocou ao lado da arca. Para concluir este capítulo, no versículo 28, reuni junto a mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos escribas, para que eu fale estas palavras aos seus ouvidos, e tome o céu e a terra como testemunha contra eles. Pois eu sei que, após minha morte, ireis vos corromper completamente, desviando-se do caminho que vos ordenei. Então o mal vos sobrevirá no futuro, por terdes praticado o que é mal aos olhos de Yahvé, irritando com as obras das vossas mãos. Aqui está tendo uma predição? Não. Nós já vimos que caminhar com Deus, segurança. Caminhar sem Deus, perdição. E no versículo 30, a seguir, aos ouvidos de toda a Assembleia de Israel, ou seja, a eclésia, a comunidade reunida, Moisés proclamou integralmente as palavras deste canto, que é assunto para o nosso próximo estudo. Deus vai, numa sucessão de fatos, preparando o povo para as novas fases deste processo de libertação, que é contínuo. Sair do Egito, caminhar pelo deserto, aprender, chegar às portas da Terra Prometida, entrar na Terra Prometida, manter-se fiel a Deus. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para que juntos possamos conhecer melhor a Palavra de Deus. Paz e bem a todos!